Muito bem-vindos todos vocês que optaram e decidiram participar desse estudo. Eu sou Eduardo Rodrigues e serei o seu guia nessa exploração. Quem vai me ajudar nesse ciclo mais uma vez é ele, Jairo Marcelino. Por favor, Jairo, mostra aqui o seu rosto. E aí, galera, beleza? Jairo nos bastidores. Obrigado, Jairo. Sem ele, nada aqui acontece. A gente costuma falar sempre, eu e Rosana, sobre isso, né? Pastor, todos. Então nós somos uma equipe, mas sem esses bastidores, quem não aparece aqui na câmera, não funciona. E nós embarcaremos juntos em uma jornada emocional. Nós vamos explorar um território rico e em significado e potencial transformador, que é a inteligência emocional. Nos próximos minutos, semanas e meses, estaremos mergulhando profundamente, pessoal, no mundo das emoções. Uma dimensão muitas vezes subestimada da nossa experiência humana, que ao contrário do que possamos pensar, a inteligência emocional não é apenas sobre sentimentos, né? Ela é uma habilidade vital que impacta na maneira como nós interagimos, na maneira como nós nos vemos, nós nos comportamos, e a gente vai navegar aí por desafios de entender como nós cultivamos um bem-estar duradouro, certo? Então, nós vamos trabalhar algo aqui que normalmente nós não fazemos nos nossos dias. Então, imagine isso como um mapa, que esse mapa vai nos guiar através das complexidades aí das nossas emoções. Você já pensou nisso em algum momento da sua vida? Trabalhar isso? Nós vamos nos ajudar a entender por que sentimos o que sentimos e a tomar as decisões informadas a partir disso. Ou seja, eu tomo decisão pautado naquilo que eu tenho de informação. Olha só que interessante. Então, é um novo cenário, é um novo campo, é uma nova experiência para mim e eu acredito que para vocês também. Então, a inteligência emocional não apenas ajuda a ler os sinais emocionais, mas também nos capacita a responder eles, né, esses sinais de maneira consciente, ou seja, sabendo o que está fazendo e de maneira eficaz principalmente. Aqui, pessoal, não há respostas certas e não há respostas erradas. Nós vamos trocar aí ideias, nós vamos aprender coisas, vamos refletir, vamos meditar. Então não tem errado aqui, certo? Nós não estamos buscando a perfeição, mas sim o progresso. É isso que nós temos falado muito nesses 2 últimos anos, 2022, agora 2023, sobre progresso, sobre transformação, sobre melhorar, se tornar melhor para nós mesmos, consequentemente para quem nos cerca e nos rodeia. A ideia é compreender, crescer e aplicar esse conhecimento nas nossas vidas cotidianas, todo dia, em todo lugar, em todo momento. Então, nas próximas aulas, abordaremos os diferentes componentes da inteligência emocional, desde a autoconsciência até a autorregulação, a empatia, habilidades interpessoais, com exemplos práticos e exercícios que podem nos levar além das palavras, daquilo que a gente trata aqui, do que a gente fala, levando nós para uma direção de ação e principalmente, como reforçamos aqui, transformação, que é esse o nosso intuito nesse estudo. Então, pessoal, afivelem os cintos emocionais, preparem-se para explorar um terreno da inteligência emocional, porque juntos vamos desvendar os segredos por trás das nossas emoções, aprender a navegar com mais confiança em nossas vidas e descobrir também como cultivar relacionamentos mais saudáveis e uma autoconsciência mais profunda. O que é cultivar? O que seria o cultivar? Quando a gente pensa em cultivo, a gente pensa em planta, em agro. Nós pensamos em coisas que a gente vai gerar uma vida. E é assim também com as nossas emoções. Nós vamos cultivar situações e circunstâncias para que nós possamos ter uma vida mais plena, sabendo o que está fazendo e o porquê está fazendo. Certo? Estão prontos para essa jornada? Ótimo, então a gente vai começar essa emocionante exploração da inteligência emocional. Tá bom? Obrigado mais uma vez por estarem aqui e por permitirem crescer junto comigo, junto com nós, nessa jornada, que agora, sem mais delongas, nós damos início a esse curso com muito entusiasmo, com muita curiosidade. Vamos em frente aí? Feito! Vamos lá! Então, eu vou passar algumas informações aqui para nós. Vamos lá então, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre a apresentação inaugural que nós fizemos
na quarta-feira anterior, na aula anterior, sobre alguns comentários realizados ali. A gente buscou algumas perspectivas, foi instigado a gente a falar sobre isso, a mostrar o que nós entendíamos sobre aquilo, sobre o tema em si, e nós pegamos aqui 2 exemplos, e eu vou ler esses exemplos aqui. O primeiro deles é da Suzane Nayara. Muito interessante, não tinha conhecimento que era tão abrangente. Pois é, abrange muita coisa. Nós nos limitamos muitas vezes e deixamos de nos aprimorar porque nós não queremos nos aprofundar em coisas. E olha só, a inteligência emocional abrange muita coisa. Nós vimos isso na aula de apresentação inaugural. No meu entendimento, era algo como saber controlar os sentimentos em determinados momentos. Perfeito, é também, né? Além disso, é muito mais. Mas esse é um dos focos. Quando nós falamos sobre controlar os sentimentos em determinados momentos, nós limitamos o estudo da inteligência emocional. Nós nos limitamos, nós nos colocamos numa posição em que é só isso e nada mais pode fazer, mas é uma ferramenta, nós vamos aprender, que abrange coisas gigantescas que vão fazer a nossa vida ser mais próspera, mais abençoada, vamos chamar assim. Por quê? Porque Deus usou a inteligência emocional para me abençoar, então Ele quer usar também para te abençoar. Consequentemente, para quem nos cerca. Fiquei com muito mais curiosidade acerca do assunto. Assistirei às próximas aulas. Então, Suzane, para você, as minhas palmas aqui, porque é isso que nós precisamos para crescer e ser transformados. Nós precisamos assistir, mas também nos dedicar em fazer o que é proposto fazer. Tá bom? Mas bem-vinda. Rosana Vanelli Bernardes, a nossa professora, a nossa atual cabeça aí, a líder da Escola El. Equilíbrio diante dos conflitos no dia a dia. Perfeito. Também isso. Também faz parte da inteligência emocional esse equilíbrio diante desses conflitos. Do dia a dia, porque todos os dias estamos cercados de conflitos. E nós precisamos cada vez mais aprender a mexer, a lidar, a ajustar as nossas emoções para que nós driblemos as circunstâncias. Muito bom. Vamos lá, aqui foi feita uma enquete no dia da apresentação inaugural, perguntando o que o pessoal achou, curtiram? Então, a maioria por unanimidade aí falou que gostou, e depois os comentários de empolgação do pessoal também me animou bastante, e é por isso que eu estou bastante empolgado aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá, introdução à inteligência emocional. Pessoal, eu acho não, assim, antes de falar o que eu acho, eu os recebo nesse curso, que é sobre um tema que tem o poder de impactar positivamente todas as áreas das nossas vidas, que é a inteligência emocional. Eu os recebo com muita alegria, porque como eu tive uma mudança muito significativa, eu acredito que todos aqueles que se empenharem, 50% mais um, vai sentir um efeito gigantesco. Só de assistir às aulas e você refletir sobre, já vai dar uma boa ajustada na sua vida. Mas aqueles que se dedicarem genuinamente, eu não tenho dúvidas que, assim como eu, vão sair diferentes, tá? Tenho certeza disso, certeza. Então nós vamos mergulhar nesse intrigante mundo das emoções, onde nós vamos explorar o significado, a importância, as formas práticas de cultivar essa habilidade única, que ela nos capacita a entender, a gerenciar as nossas próprias emoções, bem como as emoções daqueles ao nosso redor. Pois é, como assim, né? Nós vamos aprender isso e é fantástico, porque não é só sobre mim, é sobre todo o ambiente, toda a ambiência, e eu posso sim impactar na emoção dos demais. Nós vivemos um mundo que exige cada vez mais de nós, tanto no âmbito pessoal quanto no profissional. Tenho certeza que você aí, na sua casa, ou onde você estiver assistindo, se você parar para fazer uma análise, em todas as áreas que você está envolvido, está sendo exigido de alguma forma. Então, nós lidamos diariamente com desafios, expectativas e uma infinidade aí de situações que podem afetar o nosso estado emocional. Comece a listar, pode começar a listar. Comenta nos comentários aí do YouTube, no grupo do WhatsApp. Faz o seu comentário, fala nessa parte aqui, na infinidade de situações que podem afetar o meu estado emocional.
nossa, estou passando por isso, isso, isso. Então eu quero que você compartilhe no grupo, eu quero compartilhar no grupo, nos comentários do YouTube, porque você vai fazer desse treinamento, desse curso, enriquecer, um enriquecimento dele. Nós vamos seguir um protocolo, como falamos, mas a tua participação vai nos ajudar a alinhar rotas e fazer ser transformador para você na sua realidade. Então, a inteligência emocional, como veremos, é a chave para navegar com destreza por esses cenários. Então, é a dica, é o insight, é aquele segredo que vai te ajudar a fazer uma navegação mais correta, desviando dos icebergs, pedras, dos obstáculos que tiverem, certo? Então, ao longo desse curso, nós vamos explorar o conceito da inteligência emocional em profundidade. Nós vamos a fundo sobre isso, por isso nós vamos levar um tempo bem mais significativo do que um padrão, certo? Nós veremos como ela se manifesta em nosso cotidiano, como pode ser desenvolvida para nos tornarmos pessoas mais conscientes, pessoas mais resilientes e pessoas mais conectadas emocionalmente. Você já pensou nisso? Em algum momento da sua vida, você já pensou em ser mais conectado? Eu convido cada um de vocês a abrir nesse momento as suas mentes, certo? Para essa jornada. A inteligência emocional, ela não é apenas um tópico interessante, mas sim uma habilidade que pode transformar nossas vidas de maneira surpreendente. Falo sem dúvidas, falo por experiência, falo por tudo o que eu já passei, certo? Então, vamos começar essa exploração aí pela inteligência emocional, um passo significativo em direção a uma compreensão mais profunda de nós mesmos e dos outros, tá bom? Então vamos lá. O que é a inteligência emocional? Ela engloba habilidades como autoconsciência emocional, então sobre eu ter consciência das minhas emoções, autorregulação, regular, fazer aí um equilíbrio, como foi citado no comentário, empatia e habilidades sociais. Então a inteligência emocional é uma forma de inteligência que vai além do intelecto, né? do estudar algo, aprender e depois aplicar ou coisa desse tipo. Ele vai além disso e ele desempenha um papel crucial no nosso bem-estar emocional e nas nossas relações interpessoais. Bom, no desenvolvimento pessoal eu aprendi que quando eu cuido com os meus pensamentos, eu consigo mudar os meus comportamentos. E mudando os meus comportamentos, eu mudo as minhas ações, certo? Então eu tenho novas vivências. Por quê? Porque se eu penso coisas ruins, talvez eu me absorva de coisas ruins, eu começo a pensar coisas ruins, consequentemente eu vou sentir coisas ruins e o meu comportamento vai ser um comportamento ruim, automaticamente, seja para mim ou seja para outros, certo? A partir do momento que eu vou na fonte e começo a alterar, entendendo aquilo, fazendo mudanças, opa, mudei aquilo que, as minhas emoções, agora eu estou mudando o que eu estou sentindo, consequentemente eu vou mudar o meu comportamento. Eu vou ser uma pessoa melhor, eu vou ser uma pessoa legal, vou ser uma pessoa que ajuda mais, eu sou uma pessoa mais preocupada com o próximo. Então, ao longo desse treinamento, desse curso, nós vamos aprender muito sobre isso. Com exemplos, com experiências, com testemunhos, com compartilhamento. E é por isso que eu quero que você participe, é por isso que eu quero que você comente, por isso que eu quero que você seja assíduo lá, participante, no grupo do WhatsApp. Se não está no grupo ainda, manifesta aí o seu desejo de entrar pelo YouTube e nós vamos te colocar no grupo, tá bom? Então, da aula 1, Introdução à Inteligência Emocional, o que é inteligência emocional, nós vamos para o primeiro tópico. Definição de inteligência emocional. E a inteligência emocional, em sua essência, é a capacidade de reconhecer, entender e gerenciar as nossas emoções. E também, de novo, as emoções dos outros ao nosso redor. Ela nos convida a olhar além das palavras, a decifrar os sinais sutis que as nossas emoções nos enviam e a usar essa compreensão para nos guiar em nossas ações. De novo, não é o que fala, não é o que está sendo dito, mas sim é o que está se percebendo, é o que está sentindo. É isso que a inteligência emocional nos ensina. Pessoal, imagine-se como um detetive emocional, investigando seus próprios sentimentos e também investigando os sentimentos dos outros, para uma compreensão mais profunda. Já pensou aí? Quem que vem na tua cabeça? Vem o Inspetor Bugiganga? Quem que vem? Tem vários aí, né? Vários que nós já assistimos em filmes e desenhos. Realmente é um detetive, começa a caçar, porque eu estou sentindo isso, porque a pessoa está sentindo isso, como pode,
Qual o motivo dessa reação dela? O que será que ela está passando? Olha só, você começa a fazer uma investigação. E quando você começa a entender por meio dessa investigação, tudo muda, o cenário muda, tá bom? Então, definição da inteligência emocional. Segundo ponto, componentes da inteligência emocional. Os componentes fundamentais da inteligência emocional, eles são, preste atenção e anote, porque nós não vamos passar aqui slides que expliquem para você dar um print e guardar. Eu aprendi na minha vida para o desenvolvimento pessoal que eu preciso escrever. Nem digitar tem tanto efeito. Enquanto eu presto atenção na aula, eu abro um Word e começo a digitar o que está sendo dito. Eu não aprendo tanto, eu não me desenvolvo tanto. Eu aprendi que papel e caneta, reforçando aquilo que eu estou vendo, aquilo que está entrando aqui e aquilo que eu estou firmando aqui. Então anotem tudo. Vamos lá. Então, componente fundamental da inteligência emocional. Autoconhecimento emocional. Eu entender as minhas emoções, certo? Segundo, autorregulação emocional. Calma que nós já vamos falar sobre isso. Empatia, habilidades interpessoais, eu e outros, e motivação. Então nós vamos explorar brevemente cada um deles para entender como eles se encaixam no quebra-cabeça emocional, tá bom? A inteligência emocional ela é composta por esses 5 componentes e eles são interligados, que formam um alicerce, ou seja, um sozinho talvez é interessante e nós temos que aprender eles individualmente, mas eles em conjunto é uma explosão, faz explodir a cabeça, sabe aquela pessoa que consegue coisas que você não consegue, consegue ajudar pessoas que talvez você não consegue se ajudar constantemente e talvez você não consegue. Essas pessoas entenderam esse alicerce com esses 5 pontos e elas buscam aprimorar cada vez mais. Então, formam esse alicerce de uma compreensão emocional mais profunda e uma interação mais saudável com o mundo ao nosso redor. Então nós vamos explorar cada um deles agora. Autoconhecimento emocional. De novo, anotem pessoal, anotem, papel e caneta. Autoconhecimento emocional, ela é a base de toda a jornada da inteligência emocional. É a capacidade de reconhecer e compreender as nossas próprias emoções, identificando nuances dos nossos sentimentos em diferentes situações. Por exemplo, imagine que você está ansioso. O autoconhecimento emocional permite que você não apenas reconheça essa ansiedade, eu estou ansioso, mas também compreenda a causa dessa ansiedade como um prazo. Ou seja, por exemplo, eu preciso entregar um relatório. Olha só, eu começo a ficar ansioso. Interessante, eu sei que eu estou ansioso, mas qual é a causa? É a entrega do relatório. Está apurado, está em cima da hora. Ou, o pior, eu procrastinei. Foi pedido há 2 meses atrás e agora eu preciso entregar na segunda-feira. Hoje já é domingo de manhã, eu não sei o que fazer, amanhã que eu entrego. E aí? Então você identificou causa, você identificou, reconheceu a ansiedade ali, a emoção. Tem tudo para você resolver isso. Olha, na próxima vez, o que eu preciso fazer? Batalhar para não procrastinar. A próxima vez, quando me derem 2 meses, eu já começo no dia. Começo no dia, já começo a levantar a informação. Isso facilita um monte. Você vai ver, você vai terminar faltando 1 mês e meio ainda e tá pronto o negócio. Você já quer, posso fazer. Não, é só daqui 1 mês e meio agora. Por quê? Porque você está um passo à frente sempre. Então, autoconhecimento emocional, importantíssimo para nós. B. Autorregulação emocional, e ela refere-se à habilidade de gerenciar as nossas emoções de maneira saudável e equilibrada. Eu gerencio as minhas emoções. Muitas vezes eu não acabo com ela, eu gerencio ela. Ela me ajuda de alguma forma. As emoções, mesmo quando negativas, elas me ajudam de alguma forma a cumprir compromissos, a fazer o que eu preciso fazer, né? A não achar que eu sou talvez melhor do que alguém. Então, o equilíbrio disso mantém a saudabilidade, se é que existe esse termo, da minha vida, então, ou da emoção. Então, isso envolve, pessoal, evitar reações impulsivas e adotar estratégia para lidar com as emoções intensas. Veja só, reações impulsivas. Quantas vezes eu já disse nesses últimos anos, se fosse há não sei quantos anos atrás, nossa, eu metia a mão na cara.
Nossa, se fosse antes, não ia ficar assim não, hein? Iam me ouvir um monte. Primeiro ponto, Jesus transformou a minha vida. Comecei a evitar isso, essas impulsividades por temor a Deus. Mas hoje eu tenho inteligência emocional para não só devido ao temor, mas porque eu autorregulei uma emoção ao qual eu não reajo mais com impulsividade. Então hoje eu falo, quer saber? Quando eu estiver e você estiver com a cabeça mais fria, nós resolvemos isso. Então, por exemplo, você pode sentir raiva ao receber uma crítica, por exemplo. A autorregulação emocional, ela permite que você pause, respire fundo e escolha uma resposta construtiva, ao invés de reagir com hostilidade. Pausei, olha, talvez isso que você esteja falando, ou essa visão que você está tendo, não seja a correta, né? Olha como muda o negócio, do joga tudo para cá e parte para cima, do respira, dá uma parada, ou não é o momento. Talvez você esteja vendo por um outro ponto de vista. Olha como muda o cenário, entendeu? E é isso que você precisa potencializar em você para mudar o cenário comportamental perante a sociedade. Então, autorregulação emocional. Terceiro item, a empatia. A empatia, ela é a capacidade de entender e compartilhar as emoções dos outros. Como assim? Ela envolve colocar-se no lugar da outra pessoa e conhecer seus sentimentos sem julgamento. Um exemplo aqui. Ao ver um colega de trabalho chateado, você pode se conectar à situação e oferecer um apoio verdadeiro, demonstrando essa empatia. Então você se pergunta, por que será que essa pessoa está assim? Você entende, você fala, se fosse comigo eu também estaria assim. Olha como é mais fácil você entrar no mundo dessa pessoa. Normalmente o que a gente faz para uma pessoa que está com sintomas de depressão? Não, sai dessa, vamos se animar, vamos sair, vamos... Olha só como é diferente. Perceba que isso não vai mudar, porque você não se conectou, pelo contrário, você quer que ela, sem ânimo algum, se conecte ao seu mundo. E nesse caso, com a empatia, você se conecta ao mundo dela. E aí você entra com as tuas motivações, com as tuas empolgações, com a tua visão de como ajudá-la para ela, mas no mundo dela. É diferente, tá bom? Habilidades interpessoais. Elas se referem à maneira como nós interagimos com os outros, considerando as nossas emoções e também as emoções do outro, e também as necessidades. Isso inclui uma comunicação eficaz, resolução de conflitos, que é importantíssimo, e estabelecimento de relacionamentos saudáveis. Por exemplo, ao enfrentar um desentendimento com um amigo, você aplica habilidades interpessoais ao comunicar suas preocupações de maneira aberta e respeitosa. Então você se desrespeita, mas ao invés de cada um ir para o seu lado e deixa o tempo resolver, você se comunica suas preocupações, muitas vezes até aquilo que te causou incômodo ou coisa do gênero, vai ser de maneira respeitosa e deixando com que ele reaja. Mas eu costumo dizer que dificilmente quando você quebra aquele ciclo de raiva, aquela vibração de raiva e estresse, a outra pessoa também vai permitir que seja quebrado. Então, as habilidades interpessoais são importantíssimas para trabalho, sociedade, igreja, para quando você sair da sua casa, você ter um mundo aí fora para exercer essas habilidades, tá bom? E o último item, a motivação. Então, a motivação emocional, ela envolve o impulso interno e nos guia a alcançar metas, superar os obstáculos. Ela está relacionada ao nosso desejo de crescimento, realização, persistência diante das adversidades. Mais um exemplo. Você pode estar motivado a aprender novas habilidades no trabalho, mesmo que isso exija um esforço adicional, porque você está comprometido com o seu próprio desenvolvimento. Eu me frustrei por 2 vezes na tentativa de tocar viola caipira, por exemplo. Comprava, tentava, fazia aula, vendia viola. Fiz um processo novamente. E hoje, pela 3ª vez, estou sendo incomodado com isso. Eu estou com a motivação. Eu estou dando um tempo para ver se essa motivação continua, para daí eu persistir. Então, se ela continuar, eu vou tentar mais uma vez agora com
mais maduro, mais ativo, mais desenvolvido, porque eu acredito que agora seja a hora. Antes não, antes eu era impaciente, antes eu era mais estressado. Hoje eu acredito que possa dar certo, mas estou estudando sobre. Vamos ver. Tá bom? Então, componentes da inteligência emocional, cada um desses trabalha em conjunto para formar uma base sólida da inteligência emocional. À medida que exploramos esses componentes individualmente e em conjunto, nós ganhamos uma compreensão mais profunda de como aplicá-los em situações do dia a dia. Lembre-se sempre que a inteligência emocional ela é uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento pessoal. Então a gente vai prosseguir para entender com esses componentes como eles se manifestam nas nossas vidas, como se manifestam na vida de outros, como nós podemos cultivá-los para ter uma vida emocionalmente rica e gratificante. Nós não estamos aqui só para viver um cenário de dor e tudo mais. Dá para a gente aprender a facilitar a nossa vida. E como sugestão, eu quero que vocês comparem esses componentes a uma caixa de ferramenta emocional, que você só não pode como deve usar em diferentes situações. Quando você precisa pregar algo na parede, o que você faz? Você vai lá na tua caixa de ferramenta, pega um prego, pega um martelo e você vai pregar. Quando você precisa parafusar, você pega um parafuso, uma bucha e a parafusadeira. Então, quando a gente coloca isso nesse campo, falando, pô, é uma ferramenta emocional. Legal. Então, vamos lá, simule que você está abrindo uma caixa e vai falar, deixa eu ver qual que eu vou pegar aqui agora para tratar essa situação. Porque é exatamente assim. Tá bom? Próximo slide, a importância da inteligência emocional na vida diária. O impacto da inteligência emocional, ele transcende as áreas da nossa vida. No trabalho, em casa, com amigos, em momentos de estresse, a habilidade de entender nossas emoções e reações pode fazer toda a diferença. Imagine como a compreensão das emoções ela pode melhorar as interações em equipe de trabalho, na igreja, na sua casa, sua família, reduzindo conflitos e melhorando a colaboração. De tudo que a gente falou, já pensou? Você tendo essas habilidades e sendo o fator causal da mudança na sua família, da mudança da tua célula, da mudança da tua igreja, da mudança da liderança, da mudança dos teus colegas de trabalho, na mudança daquele clube de futebol que você participa da resenha depois. Já pensou nisso? No salão de beleza que você vai. Então, você pode ser o diferencial. Se ajudar e ajudar os outros. Certo? Próximo slide. Benefícios do desenvolvimento da inteligência emocional. Aqui está o grande porquê. Desenvolver a inteligência emocional oferece benefícios assim, inestimáveis, pessoal. Desde uma maior autoconsciência até melhores relações interpessoais. A inteligência emocional ela é uma jornada que eu reforço aqui, ressalto aqui para vocês. Vale muito a pena. E como reflexão, eu pergunto, como aprimorar a inteligência emocional pode mudar a forma como você se vê e como você se relaciona com os outros? Deixo isso como tarefa para vocês responderem no grupo, no WhatsApp, para vocês responderem nos comentários da aula. Talvez a gente até já coloque no decorrer da semana como um formulário no Forms e para valer lá para a tua certificação no final. Vamos pensar sobre isso, tá bom? Nós falamos sobre essas respostas, vamos falar sobre essas respostas mais para frente em outras aulas, mas já tratamos alguma coisa aqui hoje. Então é importante você se dedicar nesse tempo aí, dessa meditação, dessa reflexão. Como aprimorar a inteligência emocional pode mudar a forma como você se vê e como você se relaciona com os outros. Exemplos práticos. Nós vamos tornar isso mais concreto. Tá? Então imagine um momento em que sua autorregulação emocional fez a diferença. Ou como a empatia transformou um conflito em uma oportunidade de conexão. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fiz uma venda para um cliente que há muito tempo não comprava. Então ali a gente fez um trâmite e tal, e uma venda bem significativa em valor, né, agregado. Um dos pontos primordiais que eu deveria ter visto no começo da relação eu não fiz. Então eu negociei com o cliente, falei, vamos fazer em dois pagamentos, coisa e tal. O cliente falou, não tem como ver em 3, e briga aqui, briga lá, briga. Fechamos em 2.
Como era uma venda alta, com uma quantidade alta de produtos, o cliente falou, não, então tá bom. E deu certo. Mandei o pedido para a fábrica. 2 dias depois a fábrica me retorna e fala o seguinte, Eduardo, o pagamento tem que ser à vista para a gente liberar crédito para esse cliente. Para esse cliente. Eu fiquei maluco. Já comecei a me preocupar, não dormi direito, aquela ansiedade, aquela preocupação, aquele medo da reação do cliente. E tive que manifestar isso ao cliente via mensagem de texto. Ele devolveu, obviamente, chutando os cachorros, e eu concordando plenamente, óbvio, né? E tentando buscar meios de sair. Dias passando mal. O que aconteceu? Ele fechou a metade do pedido e fez o pagamento dessa metade à vista. Tá? Mas aquilo me incomodando ainda, eu pensei, falei, não tem mais o que fazer, tá feito, e o cliente já sabe, o cliente está bravo e tudo mais. Eu ainda continuava ansioso, com medo, preocupado e sabendo ainda que o cliente estava bravo, irritado e aquilo tinha gerado transtorno. O que eu fiz? Trabalhei em mim, em vários tópicos, vários itens que falamos hoje. Marquei uma reunião com o cliente e nessa reunião eu agradeci por terem me permitido eu estar ali, que para mim era um privilégio, e já comecei pedindo desculpa pelo transtorno. Eu pulei uma etapa básica, o beabá da venda, lá no início. Pedi desculpa para eles pelo transtorno e falei que daqui para frente ia ser diferente. Tudo. Então, de alguma forma, nós como empresa iríamos suprir a necessidade do cliente e as expectativas do cliente. Naquele momento, o semblante de todos os participantes, diretor, engenheiros e tudo mais, mudou. Estavam com um rosto mais bravos e aí mudou. E eis que veio a resposta do diretor da empresa. Eduardo, fica tranquilo, nós erramos juntos lá nesse início e você tem razão, o importante é a gente alinhar daqui para frente. Ou seja, uma preocupação que me tirou sono, me fez ter medo, me fez travar coisas que eu estava prevendo fazer, foi resolvida, mas eu passei por um momento que eu tive que exercer a minha inteligência emocional. E deu certo, tá bom? Então, nós, como conclusão, ao final desse capítulo introdutório, eu espero que vocês compreendam a importância de cultivar a inteligência emocional. Ela é uma ferramenta poderosa para uma vida mais consciente, de reflexões mais saudáveis e crescimento pessoal constante. Deixo aqui mais uma reflexão para vocês. Como você pode começar a incorporar esses conceitos em sua vida diária? Pensa aí, compartilha. Se tiver dúvida, pergunta, questiona, joga no grupo lá. Aquele que não pergunta por vergonha pode ter certeza de uma coisa. Você não vai crescer e não vai ajudar os outros a crescerem. Porque a sua dúvida, normalmente é a dúvida dos outros. Eu lembro da infância, eu lembro da escola, que eu também tinha medo. Eu não perguntava, daí ninguém perguntava. Acabava a aula, o que acontecia? Pessoal, vocês entenderam? Ninguém tinha entendido nada. Por que não perguntou? Eu fiquei com vergonha, assim, iam me chamar de burro, mas era a dúvida de todo mundo. Então eu comecei a perguntar. E hoje em eventos, em palestras, em treinamentos que eu participo, eu levanto a mão e pergunto. Tem os que me olham, que já sabem, falam, como assim você está fazendo essa pergunta tão simples? Mas eu não sei, então eu preciso perguntar. E é aí que eu aprendo. Você, ajuda o outro e ajuda inclusive o treinador, o professor, facilitador. Por quê? Porque ele tem que achar um jeito de responder a tua pergunta. Tá bom? Então, partindo para o nosso encerramento. Obrigado por se juntarem a nós aqui nessa exploração emocional. Fiquem aí ansiosos para mergulhar mais fundo nos próximos tópicos. E lembre-se que a jornada para a inteligência emocional é uma evolução constante. E estamos apenas começando. Tá bom? Então até a próxima aula. Continue explorando suas emoções com curiosidade e com muita dedicação. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, os seus sonhos, planos e projetos. Feito!